Olá, turma. A gente vai hoje para a aula 58. A aula 58 são ainda alguns temas ligados a investimento que a gente vai estar falando. E no conteúdo de hoje vamos falar um pouco sobre drawdown, né? Que é um ponto bem interessante aí de analisar como quanto tempo uma ação cai, quanto tempo ela volta para recuperar e por aí em diante. Tá? Vamos abrir aqui o conteúdo para a gente já começar a analisar essa aula. Então, bom, a aula de hoje é 58, drawdown, né? O drawdown é uma métrica utilizada para medir a perda máxima de investimento ou portfólio a partir de seu pico até o menor valor antes de uma recuperação. Então, digamos que a empresa ela subiu dos 10 até os 15. 15 foi o pico dessa empresa. E após ela atingir o pico, que foi os 15, ela voltou para os 12, por exemplo. Então, ela saiu dos 10 para o 15, ela voltou para os 12. E dos 12, ela depois voltou para os 15. Quanto tempo do pico ela foi até os 12? Né? E quanto tempo ela ficou nos 12 até ela voltar aos 15? É mais ou menos com esses dados que a gente consegue, mais ou menos consegue plotar, ou consegue ter uma confirmação de como que essa empresa de fato ela se comportaria no mercado. Então você consegue mais ou menos saber, essa empresa historicamente ela tem um prazo de recuperação de 8 meses, né? Então nesse sentido a gente consegue ver qual que é o menor valor antes de uma recuperação. Então ela estava lá em cima, caiu, né? Chegou aquele menor valor e depois ela voltou a recuperar. Qual foi o tempo desse processo, tá? Ele é expresso, o drawdown, como uma porcentagem e ajuda a avaliar o risco de um ativo ou estratégia de investimento. Aqui tem a fórmula do drawdown, que é o quê? O pico máximo menos o valor mínimo dividido pelo pico máximo vezes 100. Então, ali, ele tem um exemplo prático. Se um ativo atinge um pico de 100 e depois cai para 80, o seu drawdown será do quê? 100 menos 80 dividido por 100 vezes 100, ou seja, 20% seria esse drawdown. Então, a gente também consegue, de certa forma, medir qual que é a perda máxima nesse ativo que você tem no portfólio, que é bem legal, né? Porque você de certa forma, você olha, minha carteira está caindo 40%, 50%. Então, peraí, se eu tivesse feito um exercício de drawdown, eu poderia perceber que alguns dos ativos da minha carteira, eles caem muito mais do que 20%. Por isso que minha carteira talvez tenha um risco muito maior do que eu poderia, de certa forma, estar suportando, né? Então, esse que é o ponto legal aí do drawdown, tá? Tipos de drawdown. Tem o drawdown máximo, que é a maior perda registrada em um período analisado. O drawdown médio é a média das quedas ocorridas ao longo do tempo. E existe o tempo de recuperação, que é o time to recovery, que é o tempo necessário para que o ativo volte ao pico anterior. Tá? Qual que é a importância do drawdown, né? Gestão de risco, né? Avalia a profundidade das quedas em uma estratégia de investimento. Comparação de ativos. Dois ativos podem ter o mesmo retorno, mas um pode ser mais arriscado se tiver um drawdown maior. Então vamos pegar aí um setor educacional. Ai, Felipe, eu estou na dúvida entre Cogna e Anima. Né? Não sei qual das duas eu coloco. Aí a gente olha lá o retorno das duas, deu 80%. Só que nesses 80%, a, a Cogna teve um drawdown de 50% e já a Anima teve um drawdown de 40%. Então, logo, a Anima ela vai se tornar, vai de certa forma, ser um melhor investimento para a gente pensando na questão do drawdown. E aí você simplesmente escolhe uma ação que tem um período de recuperação, não cai tanto, né? Não tem uma queda tão acentuada, ou tem uma queda acentuada, mas não tanto em relação ao concorrente, à empresa par que você está analisando. E também talvez o time to recover, o tempo para recuperação, seja melhor da Anima do que, por exemplo, da Cogna. Então,
Para que serve o drawdown? Para gestão de risco. Ele avalia a profundidade das quedas de uma estratégia de investimento. Então, você consegue mais ou menos saber quanto que os ativos, historicamente, estatisticamente, eles caíram, né, em várias janelas. Né? Então, isso é bacana. Comparação de ativos. Dois ativos podem ter o mesmo retorno, mas um pode ser mais arriscado se tiver um drawdown maior. Né? E avaliação de estratégias. Importante para traders e gestores verificarem a robustez de seus modelos. Né? Então, veja como que é bem legal essa parte aqui. E aí, no Drawdown, existe um site que já faz bastante cálculos, que é o Quant Brasil. É um site que a gente já vem, de certa forma, analisando aqui. Eu deixei o link no PDF, e aí a gente vai entrar nessa tela aqui, ó. E aí aqui já tá meio pronto, né? Fica muito mais fácil de a gente conseguir analisar algumas informações aqui. Né? Então, aqui é o Drawdown. Aí aqui tem até um número umzinho, aí quando desce até lá no final, ó, ele vai falar, cadê? Drawdown atual. O número 2 é o maior drawdown no ano. O número 3, data do maior fechamento do ano. E o quarto, data do menor fechamento desde o último topo. Então a gente volta aqui. E aí eu vou clicar em maior drawdown. Vamos ver se vai. Opa. Você vê que os maiores drawdowns são justamente das empresas que estão com um certo período de queda. Aqui é um caso da Azul, ó. Um drawdown recente dela é de 73%, tá? O máximo drawdown dela foi 73,97, ou seja, ela teve uma pequena recuperação de menos de 1% ali na brincadeira. O topo da empresa foi no dia 27 de janeiro e o fundo foi ontem, 14 de maio. Então é um caso bem recente. Preço topo, 461. Preço do fundo, 1,20, né? Destruiu o valor nessa empresa. Preço atual, 1,23. Então, a gente já consegue ver que aqui na Azul já tem um pequeno processinho aí de recuperação, mas olha o tamanho do drawdown, 73%. Se a gente for pegar aqui do topo para o fundo, a gente está falando aí 27 de janeiro, 27 de fevereiro, 27 de março, 27 de abril, né? 3 meses e meio. Então vamos dizer que o drawdown aqui, ó, o time to recovery, seja do topo para a mínima e da mínima para o topo, é geralmente aí de 3 meses e meio. Né? Dá mais ou menos para apontar. Não estou dizendo que a Azul vai recuperar e vai voltar lá para os 461. Mas conseguimos, por esses dados, mais ou menos ver como que ela se comporta estatisticamente num curto prazo. Então, ela atinge o topão, devolveu tudo. Lógico que teve notícias ruins da Case, né? A Case está com problema de alavancagem, está com muita dívida, não consegue rolar, não consegue captar muito bem. E aí, evidente que ela teve essa queda muito forte, porque o mercado precifica um risco de falência, tá? Mas aí a gente pode olhar um outro exemplo, como a Casas Bahia, que é uma empresa que não está com risco de falência, mas que também tem um drawdown muito alto, ó, 50% de drawdown. Né? A máxima foi 53,25, ou seja, teve já uma pequena recuperação de 3%. Qual que foi o topo do ativo? 28 de março. Qual que foi o fundo do ativo? No dia 9 de maio, tem uma semaninha aí de fundo de ativo. Preço topo 10,31, preço do fundo 4,82, sendo que agora o preço atual do papel é 5,8. Né? Então aqui a gente consegue, de certa forma, calcular aqui o drawdown. 28 de março para 9 de maio, a gente está falando aí de um mês e uma semana. Então, assim, ela tem uma volatilidade muito alta e oscila demais esse ativo. Então, é um ativo, de certa forma, um pouco perigoso. Né? Explode, ó, de 10 para 4 é uma queda absurda. E de 4 para 5 é uma recuperação ainda tímida, mas que a gente já tem uma recuperação. Talvez ela já marcou fundo aqui nos 4,82, marcou mesmo, e daqui para frente é só subida. Aí quanto mais ela sobe, e se ela chegar nos 10,31, a gente vai ter mais ou menos um time to recovery ali de quanto tempo foi esse período de recuperação. Então, o Drawdown, ele vai mostrar aqui no Quant Brasil vários ativos. A gente pode pegar vários. Até Petrobras, ó. Então, a Petrobras, ó. Drawdown de Petrobras recente, 17%. Qual que foi o drawdown máximo da Petrobras? 22%. Topo da Petrobras foi no dia 20 de fevereiro.
bem antes da briga comercial Estados Unidos-China, né, que começou mais ou menos em abril. E o fundo, né, do ativo foi agora, ó, no dia 5 de maio. Depois do fundo, ela deu uma recuperada, né, uma recuperada aí de quase 5%. Preço do topo, 38,50. Preço do fundo, 24,74. Preço atual, 31,67. Recuperou principalmente ontem, né? Ontem e anteontem teve uma recuperação no papel, né? Mas mesmo assim, a gente ainda está distante do topo. Aqui a gente consegue ver o tamanho do dólar de 17%. Então aqui é muito legal esse site do Quant Brasil. Ele vai mostrar mais ou menos como que é o tamanho desse draw. Qual o time to recover, você pode olhar pelo topo, né? E pelo fundo. Né? Você pode fazer sempre o time to recovery desse jeito para conseguir ter um valor. E se a gente tirar aqui do ativo, tirei Petrobras, e eu clico aqui para menor draw, opa, aqui a gente vai ter, ó, o topo do papel, 15 de maio. Fundo ainda não tem porque o papel não caiu, né? A máxima, 7% aí no preço máximo. Então aqui já da Vulcabras, ó, a gente também tem, ó, topo 13 de maio, fundo 14 de maio, praticamente ela tá brincando de renovar topos, tá? Preço atual 21,13, sendo que o preço do fundo foi 21,98. Então aqui não tem nem drawdown praticamente. São papéis aí que estão com forte tendência de alta, né? Forte tendência de alta. Então, esse tipo de papel aqui é bem legal de a gente analisar também, porque mostra que tem uma tendência clara de alta nesse papel. E quando a gente já vê os drawdowns já para baixo, tudo negativo, ali a gente também consegue ver que esses papéis ou eles têm uma volatilidade muito grande, ou tem algum problema, alguma coisa que está acontecendo para ele ter uma movimentação tão forte para baixo. Quando ele recuperar, a gente vai ter um time to recover nesse sentido também, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. A aula é bem tranquilinha dessa de drawdown. E a gente vai partindo para as próximas. Aqui também existe um outro site que é o Mais Retorno. O Mais Retorno também ele mostra o drawdown, só que de uma outra forma, tá? Então, quando a gente pega o Mais Retorno, não é todos os ativos que ele tem aqui. Mas se a gente colocar, por exemplo, eu vou colocar a Itaúsa. Vamos ver se ele carrega. A Itaúsa você tem que colocar o código, tá? Itaúsa 4. Opa, vamos ver se ele vai. Tá um pouquinho lento. Ainda tá carregando a página. Ah, agora foi, ó. Vamos colocar Itaú, por exemplo. Itaú. Vamos colocar YouTube porque vai aparecer os fundos do Itaú. Então, YouTube 4. Não apareceu. Não apareceu. Então, vamos voltar aqui. A gente pode puxar, por exemplo, um fundo. Vamos colocar o fundo da Alaska, que é um fundo bem famoso. Ele também tem um drawdown. Cadê? Alaska Institucional. Vamos nesse aqui, ó. Deixa eu só visualizar se vocês estão conseguindo ver. Opa! Foi Alaska, mas no final ele foi esse Futuro Arb. Onde a gente vai achar o drawdown desse papel, desse fundo de investimento? Aqui embaixo, ó. Aqui mostra a rentabilidade, é um fundo que vem entregando retorno todos os anos. Provavelmente é fundo de renda fixa, quase certo. Inclusive, ele entrega um retorno maior até do que o CDI. Bem legal. Vamos descendo aqui. Aqui mostra o drawdown ó, dele, ó. Só que o drawdown desse tipo de fundo, ele é bem pequenininho, ó. Por exemplo, 2% só de queda. Depois ele volta para cima. Então, os drawdowns, eles são pequenos. E do movimento de um drawdown para o outro, a gente consegue também saber mais ou menos qual foi o tempo de recuperação. Você vê que aqui a gente está no dia 30/7/2021 e aqui ele já atingiu o topo no mês 9 praticamente. Já no mês 9. Então, é um mês só de drawdown e ele já recupera.
Então, assim, é um fundo de... Lógico que é um fundo de renda fixa, não tem uma grande volatilidade, mas ele faz um movimento de recuperação muito rápido, um mês e pouquinho. Então, é bem legal esse tipo de comparação. Nessa mesma... É que ali não está funcionando no Itaú, mas se a gente digitar YouTube 4, quando a gente descer a página, vai aparecer esse drawdown também, nesse mesmo formato, mostrando qual que é o tempo de recuperação de YouTube 4. Tá? Então é bem legal esse tipo de informação para você mais ou menos saber no que você está se metendo antes de você boletar, antes de você comprar a ação, antes de você entrar no fundo de investimento. Isso serve para várias coisas: fundo de investimento, ETFs, ações, fundos imobiliários. O drawdown ele serve para tudo. Só que o Quant Brasil, que é o site anterior, ele só mostra drawdown de ações. Esse site aqui, Mais Retorno, ele mostra de quase tudo: ações, fundos imobiliários, tudo que tiver listado, ele carrega. Provavelmente a página está com algum delay, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.